Qual é a sua convicção de que Deus tem um plano na sua vida e que esse plano não pode ser frustrado? Qual é a sua convicção de que Deus idealizou para você algumas coisas e que nada nem ninguém vai poder impedir isso? Aliás, tem uma pessoa que pode impedir isso. Quem? O diabo? Não. Uma pessoa que tem inveja? Não. A única pessoa que pode impedir um plano de Deus na sua própria vida é a pessoa. Como assim? Se é plano de Deus, diabo não é páreo para Deus. Se é plano de Deus, ninguém pode interferir, tem poder para interferir no que Deus quer fazer. Mas a própria pessoa pode não crer, pode não fazer a parte dela, pode não agir em fé, pode não cumprir a sua parte, as prerrogativas para que aquilo que Deus planejou se cumpra. O que a gente precisa entender é aquilo que Jó, depois de passar por tantas experiências difíceis, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu tanta coisa, foi humilhado pelos próprios amigos que o julgaram e estavam o acusando de estar em pecado. Diante disso tudo, o Jó, ele chega a uma conclusão no capítulo 42 incrível, e ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor, Jó 42, versículo 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, depois de perder tanta coisa e, enfim, começar a perceber Deus agindo na restituição da sua vida, depois de passar por tantas coisas e compreender que realmente Deus tinha um plano naquele sofrimento todo, que Deus tinha um plano naquela desavença toda de vida que ele viveu, perdas e mais perdas, perdas e mais perdas, ele chega à conclusão de que Deus tem planos que não podem ser frustrados, que tudo que Deus quer fazer, Ele faz. E Jó só viu isso, por quê? Porque durante todo o processo de perdas, de angústias, de dores, de sofrimento, ele em nenhum momento fugiu do lugar certo para se estar, a presença de Deus. Ele questionava, ele dizia: Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, pelo menos me fala o que eu fiz de errado. Pelo menos me tira essa angústia de não saber por que eu estou sendo punido. Mas Jó em nenhum momento se distanciou do que Deus tinha para ele, em nenhum momento se distanciou do próprio Deus. Há um momento em que Jó já perdeu saúde, já perdeu família, já perdeu dinheiro, já perdeu tudo, e aí vem a mulher dele e fala: Jó, tu ainda temes a Deus depois dessas perdas todas? Amaldiçoa a Deus e se mata. E então Jó diz uma coisa impressionante. Ele diz assim: porventura receberia eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó conseguia dar glórias a Deus na abundância, mas Jó conseguia dar glórias a Deus na escassez. Jó conseguia dar glórias a Deus na saúde, mas Jó conseguia dar glórias a Deus na doença. Jó conseguia dar glórias a Deus tendo status, posição, poder,
Mas Jó conseguia dar glórias a Deus, relegado a segundo plano, desprezado, humilhado. E ele compreende, no capítulo 42, ele compreende que Deus tinha um plano que foi difícil, um plano que foi dolorido, um plano que foi esquisito demais, um plano que ele não queria viver. Porque nenhum de nós quer viver plano de Deus quando envolve sofrimento ao longo da jornada. Nenhum de nós quer viver plano de Deus quando envolve lágrimas, dores ao longo da jornada. Nós queremos o fim, mas nós não queremos o meio. Nós queremos o resultado. Nós não queremos o processo. E é impressionante que Jó, ele conclui: olha, depois de passar por isso tudo, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e que o Senhor tinha um plano na minha vida. E muito obrigado, porque o Senhor cumpriu o seu plano. Mais à frente, Jó vai dizer que sua visão de Deus se aperfeiçoou, que ele tinha uma visão do Senhor, mas que agora ele tinha uma visão multiplicada. Ele tinha uma intimidade com o Senhor, mas agora ele tem uma intimidade multiplicada. Ele tinha uma revelação de Deus, mas agora ele tem uma revelação exponencial. Deus tem planos na sua vida. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, a não ser que você, aquele pelo qual Deus escreveu um plano, você desista de viver o plano. Deus respeita a sua vontade a tal ponto de permitir que você abra mão do que Deus te deu. Abra mão do que Deus planejou. Abra mão do resultado de uma vida de experiências, mesmo que dolorosas, mas na presença do Senhor. Eu não queria que você estivesse nas dores que você vive. Eu não queria que você vivesse as dúvidas que você tem. Mas uma coisa eu queria te falar. Profetize. Acredite. Não desista. Aonde está a tua vergonha será o teu júbilo. Onde está a tua dor será a tua alegria. Onde está teu sofrimento será a tua glória. Você precisa entender que o fim de um propósito de Deus, de alguma permissão de Deus na nossa vida, nunca será prejudicial. Sempre será algo de bondade de Deus, de grandeza de Deus na nossa vida. Faça como Jó. Não se renda às suas dores e dificuldades, mas creia de todo o coração que o Deus que tem o controle de tudo está permitindo uma situação, mas Ele tem um plano melhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, amanhã. Se inscreve no canal, hein? Um forte abraço.